E aí galera do Multiverso Subcultural, aqui quem fala é o Patolino. Estou aqui para mais um vídeo rápido aqui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma matéria que eu estava lendo aqui. Vamos ver, só deixa eu ver qual era o nome aqui. Eu achei essa matéria agora, há pouco tempo. Aí eu acabei guardando aqui para poder pensar numas coisinhas que eu queria falar. O nome do título é A Maioria das Pessoas Não Tem Prazer Nenhum no Trabalho. Tô gravando esse podcast aqui bem do nada mesmo. Tô até sem retorno mesmo, não sei se o áudio vai ficar bom. Não sei se aqui o fundo tá muito alto, né? Eu não sei se eu tô falando bem, com uma dicção boa. Tô melhorando, mas eu vou fazer uma leitura rápida e a gente faz uma reflexão rápida também aqui sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito de falar, né? E eu não poderia perder tempo e não poderia deixar passar nenhum dia, porque quando a gente deixa uma coisa para trás, a gente acaba esquecendo, né? Então, essa matéria aqui é de um site que eu nem sei pronunciar, que é Meet Sloan Management Review Brasil. Não conheci esse site, nunca tinha visto, de todos esses meus anos na internet, eu nunca tinha visto esse meu site, aliás, esse site. Não sei também de que se trata, mas vamos lendo aqui. Isso aqui é uma matéria bem curta aqui de desenvolvimento pessoal, que foi criado pelo Augusto Dias Carneiro, né, em 26 de julho, não sei se é desse ano, mas vamos lá. Essa é a primeira parte de uma série de artigos sobre felicidade no ambiente de trabalho. Eu queria depois ver as outras aqui para poder comentar também com vocês. Richard Layard tem a invejável ocupação de se dedicar ao estudo da felicidade. Aos 88 anos, o economista e professor da London School of Economics é coeditor de uma publicação mais ou menos anual das Nações Unidas que classifica países conforme seu nível de felicidade. Spoilers. Finlândia ganha quase todo ano, Suécia, Suíça, Noruega e Dinamarca se alternam nas 4 posições seguintes e o Brasil, em 2022, caiu de 35º para 38ª posição nesse ranking do nível de felicidade no trabalho, né? A Layard tem uma extensa bibliografia sobre felicidade, em particular sobre como os sistemas de educação e de saúde podem contribuir para isso. Ele se dedica também a estudar a felicidade das pessoas quando estão trabalhando, segundo o especialista. Só um adendo ali. Aqui ele fala que o Brasil está na 38ª posição, né? Mas eu não sei se o nível de felicidade no trabalho ou em geral, porque dizem que o brasileiro é uma das pessoas mais alegres, né? É um dos países mais alegres do mundo, né? A gente tá sempre brincando em tudo, talvez por conta da nossa dificuldade que a gente passa aqui, e a gente acaba não... Peraí que eu vou colocar aqui, só mudar uma coisa aqui rapidinho. Talvez por conta da nossa do nosso desespero, nossos problemas que a gente tem aqui no Brasil, talvez a gente contorne todos esses problemas com a felicidade, né? Talvez seja um pouco tradicional do brasileiro. Vamos ver aqui, eu vou dar uma procurada rápida aqui, né?
Brasil conseguiu ocupar a 30ª. Tá. Aqui tem uma... Ah, tem até do... Tá, aqui tem uma matéria da Agência Brasil aqui, que é mais confiável. Tá, isso aqui realmente existe, tá? Na Agência Brasil da EBC, né? A pesquisa pede para as pessoas enumerarem numa escala de 0 a 10 a satisfação com a vida, com a saúde e educação. E se tiveram sentimentos negativos ou positivos nos últimos dias, entre outros questionamentos. A neuropsicóloga Juliana Gebrim destaca que o sentimento de bem-estar, além da influência do ambiente, reflete a rotina e os hábitos das pessoas. Já os países com os piores índices de felicidade são o Afeganistão, que é o último da lista, meu Deus, velho, seguido pelo Líbano, também no Oriente Médio, Zimbábue e Ruanda, ambos da África. Deixa eu ver se eu consigo achar essa lista aqui, cara. Será, cara, que... Se eu consigo achar essa lista aqui... aqui é a lista do ranking da felicidade. Acredito que seja geral mesmo. Primeiro lugar, Finlândia. Segundo, Islândia. Terceiro, Dinamarca. Quarto, Suíça. Quinto, Holanda. Sexta, Suécia. Sétimo, Alemanha. Oitavo, Noruega. Nono, Nova Zelândia. Seguido de Áustria, Israel, Austrália, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, República Tcheca, Bélgica, Reino Unido, Taiwan e 20º a França, né? O Japão está em 40º e o Uruguai é o país mais feliz da América Latina, segundo o levantamento. Meu Deus, a gente tá próximo da Mongólia, que tá em 45º, cara. Os seguintes pontos considerados são PIB per capita, o apoio social, vida saudável, expectativa de vida, liberdade, generosidade, ausência e corrupção. Vamos voltar aqui Vamos voltar pra questão de trabalho aqui, cara, porque é uma coisa muito ampla essa questão da felicidade, né? Então esse pesquisador aqui, ele se dedica a estudar a felicidade das pessoas que estão no trabalho, né? Das pessoas que estão no trabalho. Então, segundo o especialista, ele pontuou aqui poucas coisas na vida nos assustam mais que as perspectivas de perder o emprego. Outra, muitas pessoas, no caso 65% em um estudo, não têm prazer no trabalho, ou porque é chatíssimo, ou porque é vastamente cansativo. E outra aqui, ao serem perguntadas sobre quais são as piores horas que passam no trabalho, as pessoas quase todas respondem que é o tempo que passam nos seus respectivos chefes. 17% delas têm problema de saúde mental relacionada com o trabalho. Durante o total de suas vidas profissionais, 33% sofrerá de incapacidade temporária ou permanente. Então tem algo seriamente quebrando nesse mundo do trabalho. E a pandemia nos obrigou a ser mais criativos nas buscas de soluções, né? Então o Lord Layard nos dá duas sugestões. Os chefes passam tempo demasiado obtendo resultados via ansiedade e medo, e um pouco via motivação, prazer e inspiração. E a segunda, em muitas empresas, os sistemas de remuneração e recompensa por enfatizarem as realizações individuais sobre as coletivas acabam fazendo as pessoas no trabalho competirem umas com as outras. Então acaba a matéria aqui, né? Então, né? Como
muitas coisas aqui que ele fala ocorrem em todo mundo, né? Eu acredito que essa pesquisa dele aqui seja geral. Então, poucas pessoas, vamos ver, ele diz aqui, poucas pessoas na vida nos assustam mais que a perspectiva de perder o emprego. Isso assusta, cara, principalmente se tu tem pessoas dependentes. Se tu não tem pessoas dependentes, deixa eu me sentar melhor. Opa, deixa eu me sentar melhor aqui. Se tu não tem pessoas dependentes, cara, a tua vida vai ser bem melhor, cara. Vai ser bem mais tranquila nessa questão de troca de trabalho, de perder o emprego, de arriscar, né? Por isso que muitos de nós não temos filhos ainda, né? Porque a ansiedade, esses problemas tomaram conta de quase todo mundo, cara. Quase todo mundo. Por isso, uma das causas também das pessoas viver solteira é essa questão do não passar perrengue, né? Essa questão de perder o emprego, cara, eu vejo muito em colegas, principalmente colegas que vêm de fora da nossa região, que vêm trabalhar aqui e pegam empregos ruins, depois eles ficam presos a esse emprego, somente reclamando, né? E talvez seja natural as pessoas ter medo de... Acho que é natural do nosso ser ter medo de perder o emprego ou trocar de emprego. Geralmente, quando a pessoa troca de emprego, ela faz uma engenharia, cara, pra trocar de emprego. Assim, sabe? Às vezes, pra pessoa trocar de emprego, a pessoa pode estar mal, mas para ela trocar de emprego, cara, ela faz uma engenharia tão grande pra achar outra coisa que ela só troca se for um emprego que alguém te leva em casa. Te leva em casa e te busca. Praticamente quase isso que a pessoa quer, né? Principalmente cidades pequenas, né? Que tem menos emprego e é tudo esquematizado, né? Aí fica extremamente complicado, né? Muitas pessoas não têm prazer no trabalho porque é chatíssimo ou porque é vastamente cansativo. Cara, 65% é muita gente, cara. É muita gente mesmo. Eu vejo muitas pessoas trabalhando e vejo que muitas tá nem aí, só estão executando aquela função. Mas como eu não conheço elas, eu não tenho como dizer se realmente elas estão bem ali ou não. Muitas delas, pela cara, pela fisionomia, parece estar sempre exausto, cara. O brasileiro parece estar sempre exausto, cara. Parece que não tá tendo prazer de trabalhar. Muitos serviços muitos lugares que eu vou prestar serviço ou deixar algum serviço para fazer, eu percebo que algumas das vezes a pessoa não tá com muito prazer de estar fazendo aquilo ali, cara. Principalmente quando um serviço volta. Às vezes o serviço volta, né? E o serviço volta e a pessoa tem que refazer aquele serviço. Tu já percebe na cara da pessoa que ela não tá muito bem. Ela não tá muito aceitando aquilo ali. Aí ela tenta tirar água de pedra ali pra poder tentar achar alguma coisa e culpar alguma coisa ou tu. Não ela, nunca ela, sabe? E muitos serviços são chatíssimos. Já tive emprego chatíssimo, mas eu tive que aguentar por conta da pandemia. E cansativo também, cara. Tem muito trabalho que é cansativo, que é explorador. E é complicado, cara, trabalhar assim. O tempo que passa com o chefe também é horrível, principalmente se é um chefe chato, um chefe narcisista, como eu já tive a oportunidade de passar, né? A oportunidade de ter.
Isso é complicado demais. Incapacidade temporária ou permanente, eu já tive essa questão de incapacidade temporária. Há poucas semanas atrás eu estava incapacitado, cara, de trabalhar. Sabe aquela sensação de chega o horário de trabalho e tu não quer ir pra lá, sabe? E tu fica fazendo de tudo e tu acaba se atrasando sempre. Era isso que acontecia comigo diretamente. Passou uma semana e um dia, eu já consegui. Passou uma semana e um dia, eu já tava com prazer de trabalhar, cara. Que eu acabei fazendo outros serviços freelancer, sabe? Com maior prazer, cara. Com maior prazer. Atendi a pessoa com maior prazer, preparei as coisas tudo certinho, fiz as configurações todas certas, né? E... é isso, cara. Mas talvez esse senhor, ele não conheça o Brasil ou outros países piores, né? Mas muitos de nossos problemas aqui no Brasil, só fazendo um cortezinho aqui, a gente leu no ranking lá que países tipo Holanda, Suíça, são países extremamente bons de viver e que as pessoas vivem mais felizes. Mesmo que não aparentam ser felizes, né? Por vídeos no YouTube. Que eu assisto alguns canais, são poucos, né? Mas eu assisto poucos. Mas eu não vejo as pessoas tão felizes como no Brasil. Que é aquele negócio da roda de samba, do barzinho em cada esquina, a pessoa tomando trago, churrasco na rua. Mesmo não vendo isso, as pessoas de outros países são altamente mais felizes do que nós brasileiros, né? Mas o que esse senhor não sabe é a questão do Brasil. Por que a gente é tão incapacitado, porque a gente é tão depressivo nessa questão de trabalho, né? E pelo que eu vejo, eu trabalho, vamos dizer, desde novo, cara, vamos botar uns 16 anos, mais ou menos, que eu faço alguns serviços freelancer e tento conseguir trabalho, pego qualquer tipo de trabalho. Naquela época eu fazia isso mesmo. E uma das coisas que eu vejo muito no Brasil é a questão do baixo salário e a alta exigência. Eu não lembro o nome, é um termo econômico, que quando o salário sobe, as coisas sobem também. Então isso... o salário nunca vai ser bom, cara, porque as coisas sobem também. Eu esqueci desse termo, há muitos anos eu sabia desse termo e várias coisas e tal, mas eu acabei esquecendo. O salário é sempre baixo, cara. Um salário mínimo tu gasta brincando, cara, eu não sei como, cara, tem pessoas que recebem um salário mínimo e tem carro, tem moto, tem isso e aquilo, e mulher, até filho, cara, às vezes. Não dá pra entender, cara, não tem, cara, um salário é extremamente muito pouco, cara, eu acho muito pouco se manter com um salário, cara. Vai depender também das horas que tu trabalha, cara. Não, é óbvio que não vale a pena. Não tem como receber um salário trabalhando 40 horas ou mais, né? Alta exigência também, né? Em tudo que é função hoje em dia eles pedem até experiência. Serviços gerais, pedir experiência, cara. Eu lembro que lavador de carro foi uma das primeiras vagas de trabalho que eu me candidatei, conversei, fui lá conversar com alguém pra ver o que acontecia, se eu me dar um emprego ou não.
A alta exigência agora muito mais, cara. Principalmente nas áreas tecnológicas. A exigência é muito grande, cara. É muito, muito grande para um baixo salário. Outra coisa que vejo as pessoas reclamando muito é a questão do deslocamento. O deslocamento, cara. É complicado tu morar muito longe do trabalho, cara, porque o gasto e o risco vai ser muito maior, cara. Risco de tudo, de alguém te atropelar, de teu ônibus, teu Uber bater, tu se machucar. Se tem um carro, uma moto, de alguém bater em ti, tu tá a pé ou de bicicleta, ser atropelado, ser assaltado, ser morto. É óbvio que tem regiões que são ótimos de ir a pé, andar de bike. Mas tem regiões insuportáveis, tipo São Paulo, que as pessoas podem ir de lá porque tu leva 4 horas para ir e voltar no trabalho. Imagina, 4 horas do teu dia só para ir e voltar, cara. Será que eles te dão vale transporte para tudo isso, cara? Será que vale a pena? Eu não sei, cara. Eu não sei, mas pelos trabalhos que eu tive, eu lembro que teve um trabalho, cara, que o chefe, o diretor queria cortar os meus vale-transportes porque eu ia de bicicleta, cara. E esses vale-transporte eu vendia eles pra poder tirar uma grana a mais, cara. Como o salário era pouco, vamos botar 600 pila, 650, eu lembro que eu ganhava uns 180 com vale-transporte, cara, a mais. E 180 era muito dinheiro há 8 anos atrás, 10 anos atrás, vamos dizer assim. Então a minha economia era grande, sabe? Não precisava de ônibus, porque eu sempre, por sorte, quase todos os serviços eu peguei próximo de casa. E os que eu não peguei próximo de casa, eu acabei ficando pouco tempo, né? Porque o risco era muito grande. Se estragasse alguma coisa, eu ia ficar na mão e ia ser muito mais dinheiro gasto para consertar e também para ir trabalhar, né? Durante todos os dias, almoçar e tal. Outra questão que as pessoas reclamam muito é a multifunção. Segundo meu último chefe, a multifunção ocorre em todos os trabalhos, cara. Não é bem assim, ele tá por fora totalmente, cara. Geralmente ele tá por fora do mercado de trabalho. Geralmente a multifunção acontece muito em empresas pequenas, cara. Somente isso, né? Mas no caso das multifunções, cara, as pessoas acabam não fazendo as multitarefas que elas têm que fazer. As pessoas fazem bem a parte que foram contratada, e os outros afazeres eles vão se arrastando para fazer. É isso que aconteceu comigo nos últimos meses de trabalho, né? Eu acabei, aquilo que ele falou de incapacidade temporária, né? Eu não conseguia fazer a multifunção por conta da minha carga principal de trabalho, né? Hoje em dia não é assim, dá muito problema fazer multifunção. Se tu provar que tá fazendo multifunção, teu chefe se rala, independentemente de onde tu trabalha. E as empresas não querem mais isso, não querem processos e coisas trabalhistas, porque elas sempre vão perder, sempre perdem, né? E outra coisa que eu lembro bem de cabeça são chefes problemáticos, né? Que ele citou ali no texto dele, que são muitos chefes, chefe narcisista, chefe ofensivo, que faz
brincadeira ofensiva, eu lembro muito do The Office, que é uma série sensacional, se vocês puderem assistir. The Office, se eu não me engano o nome em português é O Escritório, uma série inglesa, se eu não me engano, e depois veio a versão americana, que fez mais sucesso ainda. Eu só assisti a versão americana e achei ótimo, achei demais, cara, e só quem vai pro mercado de trabalho que frequentou por muito tempo o mercado de trabalho, ou pouco, né, depende aí do que tu absorveu de lá, né, tu vai entender a série, né, senão tu não vai achar graça. Essa questão de chefe é complicado, cara, como eu trabalhava numa empresa pequena, o chefe ficava muito próximo. Então, o contato com ele era diariamente, cara, e isso me deixou, cara, me deixou muito ruim, cara. Me deixou com aquele desgaste que ele falou, com aquela incapacidade permanente de fazer as coisas e até de pensar, sabe, de ser criativo, de ter motivação, né? E tem um canal, cara, que é Psicanálise e Eu. Eles falam de pessoas narcisistas e os traumas que deixam nas pessoas, né? Eu sugiro que vocês acompanhem esse canal, que é muito legal. Eles já estão na parte do pós-trauma, alguma coisa do tipo assim. Até hoje eu assisti uma live deles, né? É sensacional, é muito legal, cara. Principalmente no domingão, que é dia de não fazer nada e tá lá assistindo ou escutando, né? Dando uma caminhada, escutando, fazendo alguma coisa, escutando. E eles falam muito dessa questão do narcisista e é perigoso demais, cara. Cara, te deixa incapacitado mesmo. Mas eu já fiz um podcast sobre isso, então beleza. Outra coisa que eu lembro muito, cara, é o relacionamento com as pessoas da empresa, principalmente com chefes, né? Relacionamento e negociação, sabe, de tudo ali que acontece na empresa, cara. Um dos meus últimos serviços, cara, eu tinha um chefe, os donos, o dono e a dona, não sei se eles tinham problemas de relacionamento, segundo uma funcionária sim, mas a questão do relacionamento e negociação na parte do trabalho, sabe aqueles trâmites ali, quando eu vou receber, o que é isso que eu tô recebendo, porque eu recebi menos, isso aí é uma questão que era difícil de resolver, cara, extremamente difícil de resolver, cara. Aliás, tu mandava uma mensagem pelo WhatsApp para poder iniciar alguma negociação, alguma coisa, ou avisar alguma coisa. Quando era coisas de resolver, que eram relacionados à empresa, eles não respondiam, cara. E minhas férias foram sofridas para ter. Eu tive apenas 15 dias de férias e sofri para ter. Fiquei meses correndo atrás. E eles deram com muito suor meu, né? E foi complicado, né? Foi extremamente complicado tirar férias, que é uma coisa tua, né? Uma coisa tua, aquilo ali, sabe? É obrigatório, né? É obrigatório e também precisa descansar. E quem não descansa surta, pira, né? Então tudo que era questão de relacionamento, de negociação, era difícil. Mas bobagem, quando eles vinham falar bobagem ou queriam saber alguma coisa de ti, cara, eles faziam uma engenharia, cara, de conversa, assim, que assim, cara, era absurdo, cara. A manipulação, cara, tu percebia que o cara era um manipulador nato, né, ao fazer aquilo ali.
isso é totalmente triste, cara, totalmente estressante, totalmente desmotivador, né? Então, essa questão do relacionamento talvez seja uma das primeiras do ranking, sabe? Em todos os ambientes de trabalho, cara, principalmente no privado, vamos dizer assim, né? Na parte privada. Na parte pública, o pessoal já tem mais aquela noção de que, não, eles estão ali, se eles sair por incapacidade total, ou porque matou, ou roubou alguém, né? E esse relacionamento se estende a colegas de trabalho, né? Relacionamento e negociação. Eles se estendem a colegas de trabalho, né? Principalmente no setor privado, né? Que tem muito daqueles colegas que gostam de puxar o teu tapete, né? Eles gostam muito de puxar teu tapete e... Então, eu vi um youtuber, eu acho que é aquele Sociedade Primitiva, falando, né? Da questão dos casados, do perigo dos caras que são casados no mercado de trabalho, né? Que esses, como eles já têm família e talvez muitos tenham filhos, eles não querem saber, cara. Eles... se eles vê alguma coisa em ti que possivelmente, eles não têm certeza, mas possivelmente vá prejudicar eles vão começar a lutar contra ti até eles conseguirem te tirar daquele emprego, né? Pessoas invejosas também tem muito no mercado de trabalho. São poucas pessoas que não são invejosas. Eu já tive uma empresa que eu trabalhei, que eu fiquei poucos meses lá, e eu saí de lá achando que eu era o problemático. Eu era o problemático. Mas depois eu conversei com outra colega que trabalhou na mesma empresa, e ela me falou que... Ela me disse horrores, né, da empresa e de muitas pessoas que eu já desconfiava. Como eu tenho uma percepção boa, cara, eu tenho uma intuição muito boa, e eu meio que faço uma análise das pessoas e meio que concluo alguma coisa, só que eu fico quieta, cara. Eu fico quieta. Hoje eu tô me sentindo o homem, né? Então, quieto. Eu fico quieto, só esperando o que vai acontecer, porque eu já me imagino, sabe, o que ia acontecer, né? Ontem mesmo eu tive uma percepção disso e meu subconsciente, meu consciente ficaram mandando alertas que era melhor eu ficar em casa, né? Era melhor ficar em casa, não ter gastado dinheiro para sair, não ter corrido risco, né? E eu não obedeci meu subconsciente, eu achei que eu estava errado, que eu tinha que me divertir, e acabei me dando muito mal, mas talvez seja papo para outro podcast. E muitas das pessoas dessa empresa eram invejosas, né? Outra coisa que eu trabalhei foram com pessoas que se ofendem fácil, até porque essas pessoas temem que tu vá fazer alguma coisa com elas, que tu vá humilhar, que elas sejam rebaixadas, que tu tire o emprego delas, que tu seja melhor do que elas. E essas pessoas começam a jogar contra ti, né? Eu tive esse problema em uma empresa que eu falei com um dos caras que tava me treinando. Eu fiz uma brincadeira com ele, cara, dizendo como é que ele tem a memória tão curta. A gente tava conversando sobre filme, né? Eu perguntei pra ele sobre uns personagens, sobre uns atores, e se ele não visse o ator, ele não identificava o personagem, né? Então eu meio que brinquei com ele: cara, tu é um cara da área de redes, cara, pô, tu tem que ter uma boa memória, né? E o cara realmente se ofendeu, sabe? O cara se ofendeu e começou a jogar esse negócio da memória pra mim, tá ligado? Começou a
a jogar, dizer que eu tinha problema de memória. E eu saí de lá achando que eu tinha problema de memória mesmo. Mas eu descobri que foi por conta do burnout, do estresse. Que realmente eu tenho uma boa memória, uma ótima memória. Que é gigante, cara. Que as pessoas... Que, meu Deus, cara, eu lembro de coisas que as outras pessoas que fizeram não lembram. Tá tarde da noite, tô falando baixo aqui, né, pra não acordar. Tô na casa dos meus pais. E era mais ou menos isso, esse podcast, né? Eu acabei de concluir que, tipo, esse cara que tava me treinando, que ficou jogando contra mim até eu sair, eu acabei descobrindo que ele tinha uma memória ruim, cara. Os gestores, os colegas achacavam ele por ter uma memória ruim. Então eu acho que realmente ele se ofendeu, cara. E pra nós, a gente que é uma pessoa sincera, extremamente sincera, cara, a gente acha muito problema, a gente consegue muito problema no mercado de trabalho, cara, se não se controlar, cara. Não tem hoje em dia como ser sincero. Até as pessoas mais velhas mesmo se ofendem, já ficam se ofendendo mais. Pessoas com 30 anos muitas pessoas com 30 anos têm cabeça de adolescente, cara. Entre 30 e 40 anos tem comportamento e cabeça de adolescente. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente que é um pouco meio autista, meio Asperger, sei lá, sabe? Sei lá, sabe? A gente é muito sincero no mercado de trabalho. A gente acha muito problema, cara. Muito problema. Mesmo a gente sendo muito bom em algo, a gente acaba achando muito problema e pode se dar mal, cara. Um dos caras que eu vejo que talvez fizesse isso no trabalho, no ambiente de trabalho, é aquele cara, o Spook Houses. Eu acompanho ele desde o início do canal dele, desde o início mesmo do canal dele, e ele já falou em ambiente de trabalho, cara. E eu percebo que ele é uma pessoa que passa uma percepção de arrogância, sabe? Ele é um cara que sabe muito, é um cara inteligente, cara, inteligente mesmo. Ele sabe muito das coisas, é um cara focado totalmente, né? Só que ele parece ser um cara muito sincero, assim, muito assim, sabe? Ele joga mesmo, sabe? Ele joga no ventilador mesmo as coisas, né? E ele já falou que teve muito problema no trabalho, cara. Eu acredito que seja por conta disso, da sinceridade. E pessoas sinceras, verdadeiras, sabe, não são bem-vindas, sabe, na nossa sociedade atual, cara. A gente vai ter que esperar um pouco para ver se isso melhora, né? E a coisa fique mais leve para nós. Essa questão da sinceridade, cara, eu vejo muito eu via muito na série eu vi num episódio do Sandman, da série do Sandman. E lembrando que eu tenho que acabar essa série aí, agora que eu tenho um pouquinho mais de tempo, né? Eu acho que era o quarto ou quinto episódio do Sandman, que um dos personagens lá, cara, ele se desprende de uma realidade, ou ele é solto, e ele percebe que as pessoas falam mentira, sabe? As pessoas mentem. E ele cria ali ele muda a realidade para tornar as pessoas totalmente verdadeiras, né? Então
Então a coisa fica totalmente complicada, porque tu vê os casais ali tudo falando, sabe? Tudo falando a verdade, que realmente eles não são felizes, sabe? E cara, esse episódio, cara, foi sensacional, cara. Talvez eu acho que seja o melhor. Eu vou até reassistir esse episódio agora essa semana, talvez. Eu vou reassistir os primeiros episódios, que eu não lembro muito. E vou reassistir esse episódio que foi sensacional, cara. Extremamente sensacional. Então a gente vive num mundo totalmente de fantasias, né? Um mundo totalmente de mentira, um mundo totalmente mentiroso, né? E isso no mercado de trabalho, meu velho, meu querido, é um veneno, cara. É um veneno, tchê, que eu vou acabar esse podcast.